Boa noite, esta é a CNN ao vivo na TV e no YouTube. A CNN realiza nesta semana uma série de sabatinas com os principais candidatos à presidência e pelo sorteio realizado com os assessores dos partidos. Hoje seria a vez da entrevista com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Por problemas de agenda, a campanha de Lula solicitou o adiamento. A entrevista está prevista, acontecerá no dia 12 de setembro. Vamos entrevistar hoje, então, o candidato pelo Novo, Luiz Felipe Dávila, que gentilmente agradecemos, aceitou adiantar a sabatina dele, que estava prevista para 2 de setembro, trouxe ela para hoje. Então, como fizemos já ontem também, nós preparamos um breve perfil do candidato e logo depois começamos a sabatina. Vamos acompanhar. Aos 59 anos, o paulistano Luiz Felipe Dávila concorre pela primeira vez à presidência da República. Cientista político pela Universidade Americana de Paris e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, ele é autor de 10 livros e fundador do Centro de Liderança Pública, que tem como objetivo formar líderes e auxiliar na implantação de políticas governamentais. Dávila é neto do deputado federal já falecido João Pacheco Chaves, do então PMDB, e irmão do deputado estadual de São Paulo, Frederico Dávila, do PL, mesmo partido de Bolsonaro. O candidato do Novo é o segundo nome da legenda a disputar o Palácio do Planalto. Em 2018, João Amoedo ficou em 5º lugar. Felipe Dávila possui o maior patrimônio declarado entre os atuais presidenciáveis e se apresenta nas redes sociais como defensor de um país livre da polarização e do populismo. Felipe Dávila, novamente nosso agradecimento por ter mudado sua agenda para nos atender. Obrigado pela sua disposição, a sua presença aqui no estúdio e boa noite. Boa noite, William. Um grande prazer estar aqui participando da sabatina, que é tão importante para esclarecer um pouco das nossas propostas para o Brasil. Vamos lá, Felipe. Eu vou começar por uma morte importante hoje para a história da humanidade. Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, morreu hoje aos 91 anos. Ele é um símbolo de alguém que fracassou tentando reformar o irreformável. Há uma lição ali para todo mundo que postula um cargo como você está postulando. É a capacidade que o indivíduo tem de alterar a situação que ele entende como equivocada. O gigantesco Estado brasileiro, Felipe, até agora derrotou todos que tentaram transformá-lo, particularmente nas linhas que o seu partido propõe. O que te dá esperança de sucesso? Boa pergunta, William. Bom, primeiro, queria dizer que Gorbachev foi talvez um dos maiores homens do século XX, entendendo que aquele modelo justamente do Estado soviético ia matar a União Soviética e que era preciso reformar, porque senão nem o Estado e nem o partido dele, que era o Partido Comunista, iam sobreviver. E o esforço que ele fez para reformar o Estado foi que o levou a se distanciar do povo russo e, portanto, a perder o poder depois de um tempo. Então, o que nós precisamos fazer? Mudanças graduais enquanto temos tempo. Porque no caso da União Soviética não havia mais tempo. E Gorbachev tinha perfeita consciência que não havia mais tempo. O tempo havia esgotado. E acelerar as reformas, de certa forma, que a população não acompanha essa mudança gradual, acaba dando em crise. Então, nós ainda temos uma chance de reformar esse Estado brasileiro. E o que me anima em reformar o Estado brasileiro? Que temos uma nova geração de brasileiros, que eu chamo a geração dos 20 anos, pessoas de 20 a 40 anos, que querem um Estado menor, que querem que um político tire o Estado das costas dessas pessoas e as deixe empreender, trabalhar e produzir. Querem, Felipe Dávila. Deixa eu contrapor ao seu argumento alguns dados da realidade política. Nós vemos o país profundamente dividido entre duas postulações que, em alguma medida, se complementam ou são até muito parecidas. Nós vemos, por parte do eleitor, um repúdio. Eu escolhi a palavra criteriosamente. Um repúdio a uma terceira via, além dessa polarização. O que está acontecendo com esses jovens que você citou? São uma grandeza teórica, que estão na sua cabeça como cientista político. Onde é que eles estão na realidade? Eles estão na realidade nas favelas, eles estão no pequeno comércio. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a CUFA, a Central Única das Favelas, fez um encontro aqui em São Paulo com 800 expositores de empreendedores na favela.
O Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, que você conhece tão bem... Esteve agora há pouco com os nossos colegas na Arena da Eleição. Agora há pouco está aqui na Arena da Eleição, fez um estudo que mostra que 70% das pessoas morando na favela querem empreender, ou já empreendem, ou vão empreender. Essas pessoas entenderam que o empreendedorismo é o jeito para tirá-las de uma condição de vida. 70%. Essa economia só da favela no Brasil hoje movimenta 180 bilhões de reais. Então, quando você pensa que... Não, qual que é a ideia preconceituosa que nós temos? Que essa turma quer mais Estado, quer mais benefício, e não é verdade. Quem quer benefício, essa história desse Estado antigo está atrelada a uma população mais velha que entende que perdeu o bonde da história para poder se reinserir no mercado de trabalho. Então precisa da telha Candidato, assistencial. novamente provocando você pelo lado intelectual, já que boa parte da sua atividade profissional até aqui foi ligada a ajudar o planejamento de campanhas, por exemplo, Geraldo Alckmin, nós vamos voltar a isso um pouquinho mais adiante, é ligado a um centro de formação de lideranças, é ligado àquilo que em inglês se chama think tank, centros que pensam. Nós estamos falando de um empreendedorismo que nasce voltado para um outro tipo de modelo econômico ou estamos falando de uma informalidade que joga esses jovens necessariamente nessa condição porque não tem outra alternativa? Temos as duas coisas. Primeiro é o jeito de sobreviver, entendendo que esta é a maneira pela qual eu vou sobreviver. Abrir meu pequeno negócio, pode ser o comércio informal, mas tem uma outra categoria. Eu conversava ultimamente com jovens dessa periferia e o sonho deles é que haja curso profissionalizante de programação na favela, porque eles querem entrar para o mundo do game, querem entrar para o mundo da programação. Então existem os dois mundos convivendo. Mas o que é o mundo da informalidade hoje? É um mundo que o Estado formal não os atende. Porque se nós tivéssemos uma legislação trabalhista voltada para o trabalhador, nós teríamos 100 milhões de brasileiros formalizados. Por que nós não temos? Porque a legislação trabalhista brasileira, a CLT, tornou-se outro antro de privilégio. Privilégio de 40 milhões, mas tem 70 milhões na informalidade e outros que criaram atalhos, como as MEIs, as micro e pequenas empresas, para poder conseguir emprego e ter mais dinheiro no bolso. Ou seja, este é um governo que trabalha para aqueles que capturaram o Estado brasileiro, que defendem privilégios, que defendem interesses de corporação e que deram as costas para a população brasileira. Esse Estado não serve o povo brasileiro, esse Estado serve as corporações. Nós precisamos acabar com esse Estado, porque senão esse Estado vai acabar com o Brasil. E esse é um momento importante, William, porque a economia brasileira não cresce há 10 anos e não cresce por causa do peso desse Estado. Nós somos o país, o 14º país no mundo a mais pagar imposto no mundo. Deixa eu ir na linha do seu raciocínio. A linha do seu raciocínio detecta digamos, um potencial eleitoral numa parcela jovem de gente lutando para sobreviver como possam. E a gente pode qualificar gente que está obrigada a fazer o que faz, a cair na informalidade, porque senão não sobrevive. Correto. Ou gente que encontra no empreendedorismo uma possível saída. E na linha do seu raciocínio, essas pessoas são esmagadas por um Estado que não cabe mais no nosso PIB. A minha pergunta como repórter político é a respeito do realismo da sua proposta. Até aqui, as propostas que são defendidas pela sua campanha, são defendidas na sua biografia profissional, no seu trabalho acadêmico, não vigoram. Por quê? Porque esse Brasil vem mudando. O problema é o seguinte, nós temos teses antigas para um Brasil antigo. As pessoas não estão escutando o brasileiro. Eu digo isso, a política está dissociada da realidade. As políticas hoje tornaram-se políticas de gabinete, de quem tem mais influência em Brasília, de quem tem a bancada maior para defender o seu interesse. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, o Partido Novo votou contra o piso da enfermagem. Foi agora, menos de um mês. Foi. Quando você vai discutir o piso da enfermagem, chamaram os hospitais filantrópicos, chamaram as Santas Casas para conversa, chamaram os usuários do SUS para saber se aguenta pagar aquilo. É uma conversa de surdos.
É a conversa da corporação impondo a sua pauta. Porque se tivessem feito uma conversa republicana, convocando os usuários do sistema público de saúde, convocando os hospitais filantrópicos, que são fundamentais para o SUS funcionar, chegaria à conclusão que este aumento ia prejudicar a população. E é o que está acontecendo. Nós já temos anunciado mais de 20 mil leitos que vão fechar. Porque o piso torna-se inviável a administração de hospitais filantrópicos e de santas casas. Ou seja, eu digo, é uma política que não é feita para o povo. O Estado no Brasil não serve o povo. O Estado se serve das pessoas para bancar as corporações. Nós precisamos acabar com esse Estado. Esse Estado vai matar o Brasil, vai sufocar o Brasil. Nós não aguentamos mais pagar imposto, nós não aguentamos mais lidar com uma burocracia num mundo cada vez mais competitivo que o Brasil vem perdendo mercado, William. Quando você se refere à questão de corporativismo, é a defesa de interesses setoriais Sim. ou segmentados? Nós estamos falando, sobretudo, de patrimonialismo, que é a apropriação por grupos privados da máquina pública ou dos cofres públicos. E isso se acentuou nos últimos anos. Nem se pode apontar o dedo para esse ou para aquele governante. Isso é uma que vem na linha do tempo, na evolução do nosso sistema de governo e na evolução do nosso sistema político. É o triunfo do patrimonialismo. Eu manifesto meu ceticismo. Não vejo esse processo se invertendo. E na sua avaliação? Eu sou mais otimista e explico por quê. Se olharmos a política federal, o patrimonialismo, se eu posso resumir num termo fácil de compreensão, que é a corrupção. Parte das instituições vem sendo corrompidas, desde o governo Lula, que criou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, com Mensalão, Petrolão e Lava Jato. A corrupção tem duas coisas muito nefastas para a democracia. Primeiro, ela corrói os valores. Segundo, ela corrói a credibilidade das instituições. Terceiro, ela corrói o que eu chamo da dignidade da política. É a saúva. Eu digo, o Lula é a saúva que vem devorando a democracia com esquemas de corrupção. Vai matando lentamente. E fico impressionado quando eu assisto, por exemplo, a entrevista dos dois candidatos liderando, Lula e Bolsonaro, tentando equiparar o mensalão com orçamento secreto. Como se no Brasil a governabilidade só fosse possível com esquemas de corrupção. Que sem a corrupção a democracia no Brasil não anda. Não, o sistema político não funciona. A democracia não funciona sem a corrupção. Isso é um absurdo. Nós jamais podemos compactuar com isso. E isto não é verdade. Então, este é o plano federal. Vamos agora aos estados e municípios. Quantos governadores e prefeitos estão fazendo a diferença na vida das pessoas em políticas baseadas em dado e evidência, focado em melhorar a vida do cidadão? Nós temos ilhas de excelência em todos os lugares. Romeu Zema, em Minas Gerais, fez uma política sem nenhum escândalo de corrupção, saneou as finanças do Estado, atraiu 280 bilhões de reais em investimento, criou um programa extraordinário de educação profissionalizante no ensino médio e, além de tudo, arrumou a Polícia Federal. Ou seja, dá para fazer política decente, direito, baseada em valores e princípios e com enorme efetividade para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Vamos supor que o senhor seja eleito. O que nós vimos acontecer nos últimos anos foi um extraordinário avanço do legislativo. E nós vimos e estamos vendo nessas eleições, as pessoas se esquecem que na noite do dia 2 de outubro, provavelmente a gente já sabe que tipo de governo vamos ter, porque já sabemos quais serão as bancadas parlamentares. Os principais líderes dos partidos, os donos dos partidos, ou os caciques partidários, como a gente quiser chamar, estão muito mais empenhados, em boa medida, em eleger bancadas do que propriamente ter candidatos próprios. Isso demonstra que qualquer que seja o ocupante do Palácio do Planalto, a partir de janeiro do ano que vem, vai lidar com uma situação inédita. Não é nem mais presidencialismo de coalizão. Já é semipresidencialismo. Como fugir dessa situação? Bom, William, a função de um líder é saber disciplinar a ambição política do Congresso. Eu vou dar um exemplo recente. O presidente Michel Temer foi um presidente impopular que conseguiu administrar a ambição do Congresso e aprovar a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, conseguiu aprovar o teto do gasto,
O governo Bolsonaro, com todos os problemas que o governo Bolsonaro tem, foi capaz de aprovar reformas importantíssimas para o país. Nós aprovamos o marco do saneamento, nós aprovamos o novo PL das ferrovias, nós aprovamos a independência do Banco Central, nós aprovamos o novo marco das startups. Nós avançamos muito em pautas importantes. O mesmo Congresso fisiologista do orçamento secreto, tá certo? Das emendas de relator. O mesmo Congresso tem duas posturas distintas em momentos distintos. O que mostra este avanço do legislativo, como também um avanço do judiciário? Vamos a isso também. O que mostra? O que mostra é um poder executivo à deriva. Toda vez que o poder executivo está à deriva, o vácuo é ocupado pelo legislativo e pelo judiciário. Você que cobre política há tanto tempo se recorda que na época da Constituinte nós tínhamos a mesma impressão, que o Brasil era parlamentarista, que quem mandava no Brasil era o Congresso Nacional, era o Ulisses Guimarães e que o Sarney era uma rainha da Inglaterra. Toda vez que você tem um poder executivo frágil e o país está à deriva, os outros países ocupam esse espaço. Isso não vai acontecer no meu governo. Mas há uma diferença de fato em relação ao que ocorreu, por exemplo, quando Bolsonaro assumiu quase 4 anos atrás. Nós temos hoje o parlamento dono de ferramentas, especificamente a alocação de recursos através do orçamento, inéditos. Não se trata simplesmente, na minha avaliação, e faço a pergunta na sequência, de termos apetite fisiológico compensado aqui e ali pelo dá cá, toma lá, como se quiser chamar isso. Não se trata simplesmente de coordenar através de liderança política este ou aquele apetite dos parlamentares por este ou aquele programa. Trata-se de ferramentas de poder nas mãos dos parlamentares. Como fugir disso? Sim, o poder existe, mas o que a gente precisa fazer é usar esse poder em torno de um projeto de país. Nós temos que ter um projeto de país. E políticos não votam contra coisas que dá voto. E sabe o que vai dar voto? Fazer a economia voltar a crescer, atrair investimento, a melhorar o ambiente de negócio. A vida dele vai ser muito mais fácil desse parlamentar para se reeleger se na cidade dele começar a prosperar, a gerar renda e emprego. Então, assim, quando você começa a ter uma pauta no Brasil que nós vamos retomar o crescimento econômico por meio da abertura econômica, por meio das reformas importantes. Por que a abertura econômica é tão importante, William? A abertura econômica é importante porque nós vamos criar, evidentemente, de uma forma gradual, um cronograma dessa abertura. Quando você determinar o cronograma da abertura, o primeiro setor a pressionar o Congresso a aprovar, por exemplo, uma reforma tributária, é o setor privado. Porque, com o atual sistema tributário, vai quebrar se nós abrirmos a economia com o atual sistema tributário. Ou seja, você começa a ter um projeto de país capaz de mobilizar a sociedade, porque se a sociedade não se mobilizar, ela vai pagar o preço disso. E isso influencia a votação no Congresso. Nós aprovamos a reforma da Previdência, sim, aprovamos a reforma trabalhista, sim, contra o interesse do corporativismo, a favor do interesse das pessoas, porque a sociedade pressionou. A sua menção ao projeto de país, eu volto um pouquinho adiante. Eu quero retomar o ponto do desequilíbrio e da desarmonia dos poderes a partir da sua própria referência ao judiciário. Há uma crítica, não é muito mais que uma crítica, é uma queixa, uma indignada acusação que o atual presidente da República faz ao STF, atribuindo a ele limitações severas que o teriam impedido de governar em diversas situações. Essa crítica é muito disseminada. Ela é abraçada por muitas das elites empresariais também, que atribuem ao STF interferência indevida, inclusive na atividade econômica, sobretudo, por exemplo, em questões tributárias ou nas relações trabalhistas, a qual o seu discurso há pouco se referiu também. Qual seria a sua relação com o STF? Bom, primeiro que eu acho que quando você tem um presidente da República que retoma as rédeas do país, dá rumo ao país, parte desta liderança é fazer com que os poderes voltem às limitações constitucionais. Precisa combinar o jogo com eles. Sim, mas vamos pensar uma coisa. Primeira coisa, o que aumentou a judicialização da política? A própria política. Cada votação que se perde no Congresso Nacional vai-se ao Supremo questionar a constitucionalidade. O Supremo só funciona quando ele é provocado. Portanto, quem vem provocando o Supremo é a política.
é a incapacidade de aceitar as derrotas do processo político. Então, um exemplo. Cláusula de barreira. Foi aprovado no Congresso Nacional. Um partido pequeno, aliás, insignificante, achou que aquela derrota representava uma inconstitucionalidade. Recorre-se ao Supremo. O que o Supremo, como guardião da Constituição, deveria ter feito? Dito, este assunto cabe exclusivamente ao Legislativo e, portanto, a matéria volta ao Legislativo e vocês decidam. O problema do Supremo é que o Supremo começa a ser a corte de última instância para absolutamente tudo, de briga de vizinho à questão constitucional. O Supremo perdeu as estribeiras de se autolimitar, entender o seu papel como corte constitucional. Há um ponto perigoso na nossa conversa nesse momento, que é o seguinte. Quando a gente fala de judicialização da política, nós falamos do outro lado da moeda, que é a politização da justiça. Está virando uma discussão ovo a galinha. O fato da política é que nós não temos apenas um Supremo, nós temos às vezes 11. Verdade. Interpretações muitas vezes divergentes, atreladas a lealdades políticas e a lealdades a doutrinas jurídicas, às vezes antagônicas. Como é que vai fazer um presidente da República no meio disso? Bom, temos de reformar o judiciário. Todo mundo acha que o judiciário é intocável. Seria essa? Primeira reforma, acabar com medidas monocráticas do Supremo. Isso é um absurdo. O Supremo, em qualquer corte do mundo, é um órgão colegiado. É a manifestação de um colegiado. Não é o voluntarismo de uma pessoa. Aliás, as reformas políticas no Brasil têm que acabar com o voluntarismo do presidente do Congresso, do presidente da República e do Supremo. Isso é um absurdo total. Você tem que falar nos autos. Nos autos que o juiz se manifesta. Não é dando entrevista, não é em decisões monocráticas. Então, primeira coisa. Segunda coisa... Proibiria a TV Justiça? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo total. Que sejam transmitidas aos vivos as sessões. Lógico. O que você precisa é ter serenidade na corte, que é a guardiã da Constituição brasileira. Não é um espetáculo. É um livro fantástico que você leu do Vargas Llosa, Sociedade do Espetáculo. Agora tudo é um espetáculo. Até a decisão do Supremo, voto do Supremo, não é assim que funciona. A democracia precisa respeitar certos rituais. Precisa ter deferência ao cargo. Não dá para ser conversa de botequim do presidente da República ao Supremo. Isso está errado. Então, primeiro, precisamos acabar com as decisões monocráticas, algo fundamental. Segunda coisa, nós precisamos parar de acionar o Supremo. O Supremo só age quando... Mas é um direito acionar o Supremo. Sim, mas uma coisa é um direito. Você tem o direito a sempre recorrer à justiça. Se você fizer isso, você sabe que você vai demorar 10 anos. Às vezes é melhor você fazer uma mediação, às vezes é melhor uma arbitragem, é melhor para os dois lados. Onde está a fonte de insegurança jurídica que permeia todas as relações, sobretudo na economia no Brasil hoje? De onde vem? Da subjetividade da interpretação das leis. Ou seja, da justiça. É óbvio. Você cai numa vara. Por que todo mundo critica a segunda instância que eu sou favorável? Porque o argumento é assim, não, se você cair numa determinada vara, você vai ser julgado culpado, se você cair em outra vara, você vai ser absolvido. Bom, então o problema não é o princípio da segunda instância, o problema é que você precisa reformar a justiça para que a justiça funcione e tenha a mesma atitude perante a lei numa instância ou em outra, porque isso é um absurdo. Você dizer que você não pode fazer uma reforma não é por causa do princípio, é por causa de uma justiça que não funciona. Então nós precisamos ter segurança jurídica no Brasil. Aliás, o Brasil, você tem uma coisa na justiça que para mim é um verdadeiro desrespeito ao Estado de Direito. Hoje você toma uma decisão na justiça que acha que isso é certo. Aí daqui a 2 anos vem um juiz, pega aquela mesma decisão, fala que é errado, além de dizer que é errado, retroage. Mas como é que nós vamos fazer negócio num país desse? Se a gente olhar para a nossa história, candidato, nós já judicializamos a relação capital-trabalho desde os anos 30, quando instituímos a Justiça do Trabalho. Não há perspectivas políticas que isto seja corrigido, como, por exemplo, acontece em outros países cujos modelos econômicos constam direta ou indiretamente das suas propostas de reforma do Estado brasileiro. Em outras palavras, nós vamos ter que conviver com a Justiça do Trabalho. Nós vamos ter que conviver com uma justiça que tem o maior número de causas do mundo, provavelmente. Nós vamos conviver com lentidão e nós vamos conviver com jurisprudência que vale ou não vale, conforme um juiz interpreta ou não essa jurisprudência. Concordo, essa é uma grave fonte de insegurança jurídica. A minha pergunta é, como pode o pobre
presidente pobre no sentido da sua vulnerabilidade e da sua dificuldade em trafegar nesse emaranhado de instituições, mudar uma situação dessa? William, o que muda é a atitude das pessoas em relação aos acordos trabalhistas. Nós já tivemos um avanço importante. Essa primeira reforma trabalhista aprovou o que nós chamamos do negociado sobre o legislado. Nós chegamos a ter 4 milhões de processos trabalhistas no Brasil, caiu para 1 milhão. Ainda somos recordistas mundiais de processos trabalhistas. Mas vai continuar caindo. Por que vai continuar caindo? Porque o negociado vai prevalecer sobre o legislado, inclusive para adequar às novas regras do trabalho no mundo. Mudou completamente. Não dá para você achar que uma legislação trabalhista criada na época do Getúlio Vargas possa valer no mundo de hoje. Portanto, essa prática do negociado sobre o legislado vai criar uma nova maturidade nas relações trabalhistas. Primeira coisa, eu acho. Segunda coisa, o que há de mais precioso no mundo do conhecimento é o capital humano, é o capital do conhecimento. E o capital do conhecimento, assim como o capital físico, é o mais volátil do mundo. Se as regras não se aplicam aqui, esse capital vai embora. Aliás, se você olhar hoje, por isso que foi importante aprovar um novo marco das startups, o que os jovens da tecnologia estavam fazendo? Criam uma empresa fora do Brasil, porque os investidores não querem ter o passivo se essa empresa der errado, tá certo? Sobretudo trabalhista. Sobretudo trabalhista e tributário, os dois grandes passivos. O investimento vem para lá e essa empresa é, na verdade, brasileira, mas, de certa forma, ela é estrangeira para fugir da legislação trabalhista e tributária. É isso que vai começar a acontecer no Brasil se nós ficarmos para trás em padronizar as regras do jogo. E daí tem duas coisas importantes. Primeiro, a padronização das nossas regras. O Brasil deve entrar rapidamente na OCDE para começar a padronizar as regras do Brasil com as regras internacionais. A gente não pode ter jabuticabas, como os dois grandes passivos, trabalhista e tributário, dissociado da legislação do resto do mundo, porque isso espanta o investidor. Segundo ponto importante é adequar principalmente a legislação tributária à legislação vigente no mundo, que é o IVA, é o Imposto de Valor Agregado. É esse o imposto que todo mundo entende. Não é possível que nós temos que gastar 1.500 horas por ano com todas as nossas obrigações tributárias, quando o resto do mundo gasta 150 horas. Isso é perda de competitividade. Isso mata o crescimento econômico no Brasil. Candidato, deixa eu voltar nesse ponto aí agora da sua resposta, a questão do projeto. Boa parte da descrição que você nos forneceu agora, ela é compartilhada por segmentos da elite da qual vem a sua candidatura. E eu não digo isso com tom pejorativo de forma alguma. A sua candidatura é uma candidatura de elite. A sua biografia é de alguém que pertence à elite brasileira. As elites brasileiras hoje, particularmente os segmentos do qual está ligada a sua biografia, estão profundamente divididas. A gente pode ver isso, eu estou fazendo essa observação sem ser indiscreto, dentro da sua própria família. É um retrato da cisão, da divisão, da incapacidade de elites dirigentes importantes de se aglomerarem em torno de um projeto. É falha das nossas elites a situação em que estamos? Eu sou muito crítico das nossas elites. Acho que as nossas elites não têm espírito público, não têm senso de dever com a pátria, ignoram a política e parte delas só pensa na política para capturar o Estado, para ter benefício do Estado. Isso é muito triste. Eu vejo uma parcela muito pequena da elite brasileira comprometida com o país, comprometida em ganhar mercado e não ganhar o Estado, comprometida a ter uma política, uma visão de longo prazo, pensando nas próximas gerações, das consequências das suas decisões. Nós temos uma elite, infelizmente, adesista ao governo e, infelizmente, nós temos o centrão empresarial, assim como temos o centrão político. São fenômenos de um país que não consegue se libertar do Estado. Por isso que eu não me considero uma candidatura de elite, eu me considero uma candidatura conectada com o Brasil que quer dar certo, com o Brasil que não tem medo de competir internacionalmente. Permita-me só refazer esse ponto. Eu não afirmei que a sua candidatura ela é em prol das elites ou se destina a defender as elites. Por exemplo, no debate causou muita atenção quando, na sua apresentação,
você definiu a sua candidatura, eu sou um cidadão comum. Não é pelo seu patrimônio, não é pelo que você estudou, não é pelo que você fez. Você vem de uma elite Sim. importante, Sim. uma elite que está dedicada a pensar projetos de futuro. Então, eu reitero o ponto no qual eu estou insistindo. Porque não é possível aglutinar elites em torno de eixos de ação. Nós estamos paralisados nesse ponto. Se a gente considera, por exemplo, uma reforma tributária, ninguém consegue colocar os diversos segmentos das elites de acordo com o que precisa ser feito. As elites políticas, as elites do mundo financeiro, têm interesses diversos das elites do agronegócio, que têm interesses diversos das elites industriais. Por que a gente não consegue encontrar um eixo de ação? Bom, primeiro, eu gostaria de tocar no ponto da abertura. Não é o tamanho do patrimônio, é o que eu disse, logo importante, que eu disse logo após isso, que trabalha, que vive do trabalho, do empreendimento. Quem ganha mais ou ganha menos é do jogo, mas o fato é de pessoas que não vivem do Estado, que vivem do mercado, que vivem do trabalho, que vivem do que produz, que vivem do seu pequeno negócio ou do seu grande negócio, não importa. Essas pessoas, não importa se você é o empresário mais rico do Brasil ou o pipoqueiro aqui que vende na Paulista, pipoca, ele sofre do mesmo jeito com fiscalização excessiva, com o tipo de tributação que ele paga, porque ele paga a tributação quando ele compra o milho para fazer a pipoca. Ele também está sofrendo com o preço da pipoca dele. Então, assim, todos nós somos vítimas de um Estado voraz que só pensa em tirar dinheiro do nosso bolso e não presta serviço de qualidade, sequer dar condições para nós trabalharmos tranquilo. William, se nós deixarmos o brasileiro trabalhar e empreender, esse país vai ser uma potência global. Nós somos empreendedores, criativos, inovadores, não temos medo da competição. Está aí o retrato do agronegócio. Mas não estamos apegados às ideias corretas? Mas espera, tem aí o agronegócio para provar que com todas as dificuldades de custo do Brasil, tudo que tem de problema no Brasil, tem um setor da economia que está triunfando no mundo global. Então, o que eu vejo? As elites brasileiras, elas precisam ter, sim, uma visão de longo prazo, entender as reformas que nós precisamos fazer e deixar de ser adesista. Essa elite centrão empresarial vai aderir ao governo que vencer. O dia seguinte está lá. Nós vimos recentemente uma ação de elites. Foi na demissão do ministro das Relações Exteriores e foi na demissão do ministro do Meio Ambiente. Ambos foram vistos por segmentos importantes das elites, particularmente as elites do sistema financeiro ligado ao mundo internacional. Boa parte do setor da agroindústria enxergou a inserção do Brasil em políticas comerciais como danosa e enxergou a política ambiental como perigosa. Moveu-se e demitiu os ministros. Por que isso não segue adiante? Pois é, porque isso afetava o bolso desses negócios imediatamente. Qual é o problema ambiental no Brasil hoje? O Brasil hoje é pária internacional por sua desastrosa política ambiental. E isso está atrapalhando especificamente o agronegócio. Você sabe muito bem que a retaliação, mentirosa, por sinal, de que a soja brasileira vem de área desmatada, de que a carne brasileira vem de área desmatada, o que é mentira. A nossa agricultura é absolutamente produtiva e sustentável. Nenhum país do mundo produz soja e mantém 35% de reserva legal, como no Cerrado, ou uma tonelada de cacau e mantém 80% de reserva, como é o caso na região amazônica. Então, assim, o nosso agro é muito sustentável, é muito competitivo, mas vem sendo retaliado por causa de uma política ambiental absolutamente desastrosa. E essa política vem isolando o Brasil internacionalmente, ou seja, é ruim para o Brasil, é ruim para o agronegócio, que é o único setor que faz a economia crescer. Se você pegar o PIB brasileiro de 2010 a 2020 e tirar o PIB do agro, que cresceu 32%, nós crescemos zero. Zero. Porque a indústria, como você sabe, caiu 18%, o PIB da indústria. Portanto, ou seja, é uma coisa que afeta diretamente, mas nós temos de entender qual é a diferença. Qual que é a visão de longo prazo? É entender o meio ambiente como a grande alavanca desse mundo da economia de baixo carbono, que o Brasil vai ser a grande superpotência porque nós temos capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. É ir além da demissão do ministro. É entender que isto é a grande alavanca da reinserção do Brasil na política externa, da atração de investimento privado e do Brasil criar oportunidade
principalmente para as regiões mais pobres, como a gente tem hoje com a matriz de energia limpa, como nós temos com a expansão da fronteira do agro, ou seja, isso é visão de longo prazo e entender que este é um grande alavancador da retomada do crescimento sustentável do país. Essa visão de longo prazo, como a gente já assinalou aqui na nossa conversa, não é compartilhada por todos os setores. Quando consideramos, por exemplo, tentativas anteriores de abertura de segmentos industriais, a gritaria foi enorme. E olhando para quem está dentro do segmento industrial ali em questão, é legítimo. Quando a gente olha, por exemplo, a redução do IPI, a questão da Zona Franca de Manaus, a gente vê a incapacidade do governo brasileiro de conciliar interesses que fatalmente, no caso de reformas como propostas no seu programa de governo, por exemplo, criarão ganhadores e criarão perdedores. Para que isso se, de alguma forma, integre e chegue a um resultado, é necessário uma extraordinária articulação política e, sobretudo, uma grande maioria no parlamento. Como está a sua liberdade de ação nesse ponto? Mas é verdade, mas o que precisa mais é explicar o passo a passo e o gradualismo. Por isso que eu digo que nós ainda temos tempo de reformar o Estado brasileiro. Só que esse tempo vai se esgotar se nós tivermos mais um ciclo de populista, não importa de direita ou de esquerda. Nós vamos entrar na... Você começou a entrevista falando do Gorbachev. Nós vamos entrar... Eu comecei a entrevista falando da reforma do irreformado. Exatamente. O que eu estou dizendo é que se nós tivermos mais 4 anos de um presidente populista, nós vamos entrar no modo Gorbachev. A reforma vai custar muito cara. Nós vamos ter risco da democracia. O modo Gorbachev é a implosão no país. Por isso mesmo. Eu acho que nós vamos caminhar para a implosão do país. Então, assim, nós ainda temos chance. Temos uma janela. Precisamos fazer. E se esse senso de urgência, e isso que me preocupa nessa eleição, que as pessoas não têm esse senso de urgência, que acham que é mais uma eleição como qualquer outra do passado, é você não enxergar que o muro está logo ali na esquina e que mais 4 anos nós vamos implodir. Essa ausência dessa consciência, este auto-engano achando que tem o menos pior e que o menos pior não vai causar um desastre porque o sistema segura, isso é uma ilusão que vai custar caro às próximas gerações brasileiras. É por isso que eu estou disputando essa eleição, para derrotar o populismo. Eu vou lhe permitir só uma pequena pausa técnica. Eu preciso consultar meu pessoal de retaguarda se nós vamos chamar um break ou prossigo. Podemos seguir. Temos então mais, pelo que eu estou vendo no nosso cronômetro imenso ali colocado dessa vez para não falhar, temos mais 15 minutos de conversa. Confirmem para mim, por favor. Ótimo. Temos mais 15 minutos de conversa sem intervalo, o que me dá a oportunidade agora de entrar na questão das eleições. Vimos há pouco aqui no nosso estúdio o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, participando da cobertura nossa da eleição com os nossos colegas, o Márcio Gomes, o Caio Junqueira, a Raquel, sobre comportamento do eleitorado. O Renato Meirelles patrocinou uma frase, tem que atribuir a fonte a ele, é o seguinte: o eleitor não quer terceira via. Quem quer terceira via é a imprensa. Quem quer terceira via é jornalista. Quem quer terceira via é empolgado por política, que adora discutir política. O eleitorado não quer saber disso. E a sua avaliação? Eu também não quero terceira via. Terceira via é entendida como uma alternativa à polarização. O eleitor quer a polarização. Essa é a frase com a qual eu lhe provoco. Não é verdade, e eu vou explicar por quê. Vamos voltar à eleição do governador Zema em 2018. Nesta data, 30 de agosto de 2017, Zema estava em último lugar. Havia, em Minas Gerais, a mesma polarização nacional. Era PT, que era governo, Pimentel. O seu adversário era Anastasia, que era o PSDB. A racional na eleição mineira é a mesma. Quem quer tirar o PT vai votar no Anastasia e quem não gosta do Anastasia vai votar no PT. Caminhava e a eleição era dada. Acabou a eleição em Minas. Este é o quadro de Minas. Não tem a menor chance de virar o resultado. E não é que virou? Desculpe a minha figura de retórica, mas isso aí me parece o exemplo que confirma, a exceção que confirma a regra. A regra é a polarização prevalece e o eleitor até aqui não parece decidido a abandonar. Pois é. Tá mesmo, eu estou dizendo, se eu fizer a foto em agosto daquela época, era igualzinha de hoje. É exatamente igual. A sua projeção é que uma eleição nacional tem a chance de que isso aconteça, o que aconteceu 4 anos atrás em Minas? Acho. Por a seguinte razão. O que vem acontecendo? E aí
eu como jornalista, como você, faço uma crítica à imprensa. A imprensa que diz que quer ajudar a quebrar a polarização, cria critérios para enaltecer justamente a polarização, dando cada vez mais visibilidade, por um critério absurdo, quem lidera a pesquisa, para falar mais. Só que quem lidera a pesquisa não tem nada para falar, só tem que falar sobre o passado ou justificar o presente. Quais são as propostas? Como é que o eleitor sabe quais são as propostas quando temos ilhas de excelência como esse debate que nós estamos tendo para esclarecer as pessoas? Como é que as pessoas podem ter escolha se elas não têm acesso à escolha? Outro dia mesmo eu dava uma entrevista a uma rádio no Piauí e entrou um ouvinte e falou assim, puxa, estou contente de saber que existe outro candidato que não é o Lula ou o Bolsonaro. Muitas pessoas que não têm interesse em eleição, porque elas estão lutando pela sua própria sobrevivência, não sabem que tem outra opção. Porque só se fala na polarização, só se discute a polarização, só se dá a manchete para as notícias da polarização. Portanto, estamos impedindo as pessoas de fazer uma escolha criteriosa e de aprimorar o voto consciente. Esse é o problema. Eu não tenho mandato para defender a imprensa e não sou corporativista. A minha opinião sobre a imprensa brasileira é que ela é combativa, livre, engajada e altamente diversificada. Fui correspondente internacional por muitos anos e meu critério foi sempre o seguinte: quando se desembarca num país, lendo o que tem na imprensa, é possível ter uma ideia do que está acontecendo? Não são muitos países que entram nessa categoria e o Brasil, felizmente, é. Qualquer colega meu, correspondente do Japão, ou da Alemanha, ou da Rússia, ou de quem a gente quiser que chegue no Brasil hoje, é confrontado com uma imprensa viva, em sua grande maioria privada, que depende de buscar no mercado a sua sobrevivência e que é diversificada. Agora, essa situação de polarização não é de agora. Se a gente olhar as pesquisas, elas estão praticamente paradas há mais de ano. Onde está a brecha, então? Bom, primeiro, eu concordo com o seu diagnóstico da imprensa. Eu acho a imprensa brasileira de alta qualidade, vive dos seus patrocinadores, não vive do governo, tem independência. O problema é que cada vez mais a imprensa, não só brasileira, mundial, como as empresas que pensam no seu balanço trimestral para ter os seus acionistas, cada vez pensa mais no resultado imediatista e perdemos o senso de relevância. Essa é a minha crítica que eu venho fazendo à imprensa. Onde está a relevância da notícia? A maioria do que você está lendo hoje no jornal virá lixo no dia seguinte. Qual é a relevância? Outro dia, e não é porque não estou me vangloriando, não, eu pego exemplares da revista República que eu escrevia, Bravo. Você lê exemplar da Bravo, da República, que foi feito há 15 anos atrás, 20 anos atrás, até hoje você pode ler um artigo e falar assim, puxa, reconheço a atualidade disso. Tem uma questão de relevância. Onde é que está a relevância da discussão que a gente está tendo hoje? Bom, eu fui alertado que temos sim um break. E eu retomo o programa. Nessa linha, eu vou lhe perguntar sobre o papel das redes sociais nesse ambiente. É logo depois do rápido intervalo que eu disse que não tinha, mas temos, perdoem. A gente volta em instantes com a nossa entrevista com o candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila. Até já. WW Especial, voltando no intervalo, a gente prossegue nossa entrevista com o candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila. Antes do intervalo, nós discutimos o papel da imprensa, o que imediatamente nos remete ao papel das redes sociais, que tem ao redor do mundo e no Brasil também em especial, acentuado o comportamento de tribo. Ou seja, as pessoas se julgam que pertencem a uma tribo que, por sua vez, vigia o que as pessoas pensam. É o que ajuda, talvez, a explicar a perda de integrantes do seu partido? Eu digo que esse mundo da segmentação, vamos dizer, da excessiva segmentação dos grupos que vão se formando, isso é algo muito preocupante, porque nós estamos perdendo o pensamento crítico. E aí, William, eu vejo que parte disso começa a renascer por meio do fortalecimento do que eu chamo das comunidades. Ou seja... Digitais? Não. Das comunidades no mundo físico. É interessante hoje, eu vejo assim, igreja se fortalece na cidade, o clube de esportes, o local, o coro de música, você começa a voltar a ter aquele espírito de comunidade da pequena cidade, começa a aparecer algo.
Eu fui recentemente A sua descrição me parece uma coisa nostálgica dos Estados Unidos de 40 anos atrás. Ou eu estou sendo excessivamente crítico? Não, tá, mas no sentido assim, vão nascendo essas comunidades que começam a ter o que eu chamo do pensamento crítico. E eu digo isso de uma forma muito louvável. Veja o que aconteceu na pandemia no Brasil. O que aconteceu na pandemia? Foi uma mobilização da sociedade civil, do terceiro setor, com o governo, os governos locais, que resolveram a questão da pandemia. De repente, esses montes de ONGs, instituições, setor privado, várias empresas do setor privado, juntaram-se com o governo para resolver os problemas emergenciais, seja de máscara, de vacina, de respirador. Ou seja, você tem uma pluralidade hoje, em vários setores, que mostra um dinamismo da sociedade civil que começa a renascer. E essa é a minha grande esperança da democracia. Foi a grande esperança do seu partido. Sim. O seu partido, cujo nome é Novo, pretendia ser novo. E a sensação que se tem é que ele foi engolido pela política velha. Não, pelo contrário. Acho que o meu partido hoje é um partido que continua com esse raiz, tanto isso que nós temos 44 mandatários, nenhum envolvido em escândalo de corrupção, todos atuando em torno de valores e princípios. Você pegar o que o Zema faz em Minas, o que o prefeito Adriano Silva faz em Joinville, o que os nossos parlamentares fazem no Congresso Nacional, existe uma coerência. É um partido em torno de valores e princípios. Seu partido não conseguiu, pelo jeito, capturar esse espírito de comunidade da sua descrição. O que houve aí? Um erro de comunicação? Não, eu acho que isso é uma coisa lenta, está começando a acontecer. Nós tivemos esse primeiro movimento, como eu disse, na pandemia. O problema é que isso surge em momentos de urgência, de crise, e depois se desfaz. Que é o momento agora da eleição? Que é o momento da eleição. A polarização está, de novo, como você bem disse, fragmentando não só a elite, todo mundo. Está todo mundo fragmentado de novo. Por quê? Porque não tem um projeto de país. Por isso que eu estou dizendo que é tão importante um projeto de país. É a gente voltar a ter um rumo. Qual é o norte? Como o Brasil vai crescer? Nós precisamos ter algumas políticas. O que é projeto de país? Precisa ter política de Estado e política de governo. Ok. Política de educação, política de retomada do crescimento econômico, política externa, política de defesa. Tem que ser tratado como política de Estado. Não pode ter uma visão de um governo. Tem que ter uma noção do país, política ambiental. Então, o problema no Brasil é que foi tudo politizado. A política de Estado, as agências reguladoras, a máquina pública, e isso acaba debilitando a democracia. Isso faz com que nós percamos noção dos princípios basilares para uma democracia funcionar. Deixa eu trazer uma pergunta política, política mesmo, no sentido de política com P minúsculo. Por exemplo, a sua experiência como coordenador do programa de governo do ex-governador Geraldo Alckmin, do maior estado do Brasil, a maior economia dentro do nosso país e tudo. Geraldo Alckmin agora é candidato a vice na chapa do Lula. Esta é uma evolução que, na sua apreciação do momento político, sintoniza uma convergência de forças ou, ao contrário, lhe deixa triste por representar um atraso? Me deixa triste. Representa um atraso, porque o Geraldo Alckmin tem uma trajetória na política como um defensor das reformas do Estado, como uma pessoa que zelava pela moralidade pública e empresta sua reputação para um governo ou para uma candidatura que representou o oposto de tudo isso. O PT votou contra todas as reformas do Estado, inclusive a Constituição de 1988, criou o maior escândalo de corrupção, e depois de 14 anos deixou o país com 13 milhões de desempregados, a maior recessão da história do Brasil, o maior escândalo de corrupção e as contas públicas estouradas. Então, achar que esta gênese vai ressuscitar a política, o diálogo, o crescimento econômico, o respeito às instituições, o combate à corrupção, é um auto-engano. E isso me deixa triste. E voltando aqui à questão do que é muito importante, que aconteceu, dessa fragmentação, as ilhas de excelência no Brasil estão sim nas políticas municipais e nas políticas estaduais. Ali é que estão os exemplos do Brasil que dá certo. As ilhas de excelência entendidas como exemplos de gestão pública? De gestão pública. Okay. Então, o que nós temos de fazer hoje é escalar esses exemplos de sucesso, porque eles sobreviveram, eles conseguiram ter política de excelência, melhorar a vida das pessoas, apesar desta conjuntura política. Eu digo que isso é algo muito importante, que nós damos
pouca importância, mas eu dou muita, porque eu me dediquei 14 anos da minha vida ao Centro de Liderança Pública e eu sei o que dá certo. E é uma pena ver esse Brasil que não dá certo se transformar no Brasil de todos. Quando nós colocamos agora as perspectivas de curtíssimo prazo, ao que as pesquisas indicam, nós estamos conversando no dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto, as pesquisas indicam, não é absolutamente garantia, mas elas indicam uma eleição decidida apenas em segundo turno. Daqui até lá pode ser que mude. Estou falando do que eu hoje posso achar que são os dados da realidade. Alguma candidatura que o seu partido apoiaria em segundo turno? Não, de jeito nenhum. Não tem a menor chance do meu partido apoiar nenhuma candidatura. Por uma razão muito simples. Nós somos um partido baseado em valores e princípios. Valores e princípios da defesa do Estado de Direito Democrático, das liberdades individuais, da economia de mercado. E nenhum desses candidatos vão defender esses valores. Nós vamos para a trincheira da luta da democracia. Nós vamos fazer o que Ulisses Guimarães fez na defesa da democracia na época do período autoritário. Nós vamos para a trincheira. Nós vamos defender junto com a imprensa livre, nós vamos defender junto com os nossos parlamentares eleitos, com os nossos governantes eleitos. Nós vamos estar na trincheira da luta pela democracia, para essa democracia não se desfazer, como infelizmente corre um enorme risco. O maior risco que a democracia brasileira corre desde 1985 é agora, principalmente com a vitória do populismo. Candidato, nosso muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no estúdio do WW Especial e boa noite. Muito obrigado, William. Um grande prazer participar dessa conversa sobre o Brasil. Vamos fazer o seguinte, então, como fizemos no debate. 1 minuto para suas considerações finais. Nós tivemos isso um pouco truncado ontem com a Simone Tebet, candidata pelo MDB. Vamos restaurar a boa ordem agora com a sua participação. Eu tenho lá o cronômetro, 1 minuto para suas considerações finais. Se quiser falar diretamente para o público, temos essa câmera à sua disposição. Bom, boa noite a todos vocês. Perdão. Ali? Perdão, o Seninha, nosso assistente está me sinalizando, é aquela câmera ali, por favor. Certo. Então, boa noite a todos vocês. O que vai mudar o Brasil é o seu voto. O seu voto vai determinar o Brasil que queremos, o Brasil que acreditamos. Se o seu voto for a escolha do mal menor ou do menos pior, não se iluda, nós vamos ter um futuro tenebroso pela frente. Mas se o seu voto é baseado no resgate dos princípios da democracia, da liberdade, do Brasil que dá certo, temos um caminho para tirar o Brasil deste buraco que o populismo nos colocou. Só você tem esse poder. Quem elege o presidente, o governador, os deputados, não são as pesquisas. É você com o seu voto. Todos que chegam ao poder porque alguém pressionou um número daquela pessoa. Você pode limpar a política da corrupção, você pode melhorar a gestão pública, você pode trazer de volta a dignidade à política brasileira. Muito obrigado pela participação novamente. Me despeço outra vez. Obrigado e boa noite. Obrigado, Felipe Dávila pelo Novo. Muito obrigado. Boa noite. O WW Especial está terminando aqui essa edição. CNN, você por dentro de tudo. Meu boa noite a vocês que nos acompanham. Até amanhã.